Evelyn, uma avó de 78 anos, senta-se em sua varanda em Kentucky, com lágrimas nos olhos, e confessa com a voz trêmula: a casa que deveria ser meu lar virou um inferno, onde meus próprios irmãos se tornaram monstros, roubando minha infância e destruindo meu corpo aos 12 anos. Queridos ouvintes, preparem-se para uma história que vai mexer com suas emoções, que vai fazer seu coração bater forte de indignação, mas também de esperança. Essa é a minha história, a história de Evelyn, uma sobrevivente que transformou dor em força. Se minha jornada tocar seu coração, por favor, deixem um like e comentem "Força, Evelyn", para mostrar que estão comigo nessa caminhada. Vamos juntos mergulhar nesse relato de coragem, mas também de uma injustiça que clama por justiça. Quando nasci, a vida já era dura como a terra seca de uma fazenda pobre em Kentucky, no coração da Apalácia. Éramos uma família grande. Meu pai, minha mãe, Ruth e 11 filhos, eu sendo a segunda mais nova. Nossa casa era uma cabana de troncos mal cortados, com chão de terra batida, sem eletricidade ou água encanada. O banheiro? Latrina de madeira no quintal, com um buraco no chão. Tomávamos banho numa bacia com água do riacho que corria ali perto. Meu pai trabalhava a terra, plantando milho, feijão e batatas, tudo para nosso sustento. Quando havia sobra, ele levava ao mercado da cidade, a 5 milhas dali, carregando sacos nas costas. Minha mãe, Ruth, lavava roupas para as famílias mais ricas da região, saindo de madrugada com um cesto na cabeça e voltando exausta ao anoitecer. Apesar da pobreza, eu guardava memórias doces daquela época. Brincava com meus irmãos mais novos sob as macieiras, fazia bonecas de palha de milho, pescava peixinhos no riacho. A comida era simples: pão de milho, feijão com farinha, às vezes um pedaço de carne de porco salgada, quando a sorte batia à porta. Nunca passamos fome, graças ao suor dos meus pais. Mas havia outra pessoa que tornava a nossa vida ainda mais pesada: a vizinha, Dona Margarida, uma mulher cruel que vivia a poucos metros da nossa cabana. Ela nos olhava com desprezo, chamando-nos de pobres coitados e espalhando fofocas na cidade. Esses meninos dos Ferreira são uns selvagens, vivem como bichos, dizia ela com um sorriso venenoso enquanto passava pelo mercado. Sua voz era como um chicote, cortando nossa dignidade. Outro rosto que marcou minha infância foi o do professor Elias, um homem gentil que dava aulas numa sala improvisada na igreja local. Ele me ensinou a ler, escrever e fazer contas básicas, mas eu só conseguia ir à escola quando não precisava ajudar em casa. O professor Elias via algo em mim, dizia que eu tinha uma luz nos olhos. Mas ele era apenas um homem simples, sem poder para mudar o destino que me aguardava. Tudo desmoronou quando eu tinha 10 anos. Meu pai, um homem duro, mas justo, que nunca levantava a mão contra nós, foi picado por uma cobra cascavel enquanto trabalhava no campo. Não havia tempo para chegar ao hospital da cidade. Ele morreu ali, nos braços da minha mãe e do meu irmão mais velho, Caleb, que tinha 19 anos. Com a morte do meu pai, Caleb assumiu o papel de homem da casa. Ele trabalhava como pedreiro na cidade, trazendo um pouco de dinheiro, mas nunca era suficiente. Minha mãe passou a trabalhar ainda mais, lavando roupas de sol a sol, enquanto meus outros irmãos mais velhos, Nathan, de 17 anos, Amos, de 16, e Lucas, de 15, também buscavam trabalho. A casa, antes cheia de uma ordem silenciosa, virou um lugar sombrio. Caleb começou a beber, voltando para casa tarde da noite, fedendo a uísque. Ele gritava com todos, especialmente com minha mãe, que, exausta, apenas baixava a cabeça e aceitava.
Acho que ela tinha medo de enfrentá-lo, medo de perder o pouco que ele trazia para sustentar a família. Aos 12 anos, minha vida virou um pesadelo que ainda hoje me faz tremer ao lembrar. Uma noite, enquanto minha mãe dormia na casa de uma patroa doente, eu acordei com uma mão tapando minha boca. Era Caleb. O cheiro de uísque, suor e tabaco me sufocava. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que eu nunca tinha visto. Se gritar, machuca o Pedro, sussurrou ele, ameaçando meu irmão caçula, que dormia ao meu lado. O que aconteceu depois, não preciso descrever em detalhes. Uma menina de 12 anos, sem entender o que estava acontecendo, sentiu seu corpo e sua alma serem despedaçados. A dor física era insuportável, mas a dor na alma, essa nunca cicatrizou completamente. Quando terminou, ele cuspiu as palavras que me perseguiriam. Isso fica entre nós. Se contar a alguém, ninguém vai acreditar em você, e eu farei pior. Na manhã seguinte, não consegui olhar nos olhos da minha mãe quando ela voltou. A vergonha me queimava, como se eu fosse a culpada. Pensei que tinha sido só daquela vez, que ele estava bêbado, que não faria de novo. Estava errada. Na semana seguinte, aconteceu outra vez, e depois outra, sempre à noite, sempre com as mesmas ameaças, sempre com a mesma dor. Eu era uma criança, mas já carregava o peso de um segredo que me destruía. E então percebi que não era só comigo. Minha irmã Ana, de 14 anos, começou a agir de forma estranha. Chorava sem motivo, evitava ficar sozinha em casa. Um dia, a vi lavando lençóis com manchas de sangue às escondidas. Meu coração parou. Não era só eu. Caleb estava fazendo o mesmo com ela. Tentei falar com minha mãe uma vez, juntando toda a coragem que uma menina de 12 anos podia ter. Mãe, o Caleb está fazendo coisas ruins comigo à noite, murmurei, enquanto ajudava-lhe a estender a roupa no varal. Ela parou, olhou para o horizonte por um tempo que pareceu eterno e então disse, com uma frieza que cortou meu coração: melhor você do que eu, menina. Homens são assim. Aprenda a suportar em silêncio. Essas palavras foram como uma facada. Minha própria mãe, a pessoa que deveria me proteger, escolheu fechar os olhos para o horror. Talvez por medo, talvez por depender do dinheiro que Caleb trazia, talvez porque ela mesma já tivesse sofrido algo assim. Nunca saberei ao certo, mas sua indiferença me marcou mais fundo que as mãos dos meus irmãos. E não parou em Caleb. Aos 13 anos, Nathan, o segundo mais velho, começou a fazer o mesmo. Ele via o que Caleb fazia e achava que também tinha esse direito. Depois veio Amos e mais tarde Lucas. Cada um, ao começar, dizia a mesma coisa: se já faz com os outros, vai fazer comigo também. Como se eu tivesse escolha, como se a culpa fosse minha. Quando eu chorava ou tentava resistir, levava tapas, socos, puxões de cabelo. Aprenda a não reclamar, diziam. Mulheres devem ficar quietas. Meu corpo estava coberto de marcas, mas ninguém perguntava. Na escola, quando ainda conseguia ir, inventava histórias sobre quedas e acidentes. O professor Elias desconfiava, acho, mas naquela época ninguém se metia em assuntos de família. E havia Dona Margarida, sempre à espreita, pronta para tornar tudo pior. Certa vez, na igreja da cidade, onde eu buscava um pouco de paz, ela me viu com uma mancha roxa no braço e gritou para todos ouvirem: olhem essa menina dos Ferreira, deve estar se oferecendo por aí, cheia de pecados. A vergonha queimou meu rosto enquanto os olhares da congregação me julgavam. Eu queria gritar a verdade, dizer que não era minha culpa, que eram meus irmãos, que minha mãe sabia e não fazia nada, mas o medo me calava. Dona Margarida não sabia da verdade, mas suas palavras cruéis espalhavam mentiras que me isolavam ainda mais. Cada fofoca era um prego a mais no meu caixão, e a indiferença da cidade parecia conivente com meu sofrimento. Outra facada na alma veio quando descobri o que Caleb fazia com minhas bonecas de palha de milho.
Eu passava horas fazendo aquelas bonecas, moldando cada detalhe com carinho, sonhando com um mundo onde eu pudesse ser criança. Era o meu único refúgio, minha pequena alegria. Mas um dia, enquanto ajudava no mercado, vi Caleb vendendo-as a um comerciante por alguns trocados. Ele riu quando me viu olhando, dizendo: "Isso aqui não serve para nada, mas paga um copo de uísque." Ele não apenas roubava minha inocência à noite, mas destruía até as migalhas de felicidade que eu tentava agarrar durante o dia. Minha raiva crescia, mas eu não tinha para onde canalizá-la. Era uma menina contra um mundo que parecia conspirar para me manter presa. Aos 14 anos, a casa estava em pedaços. Caleb perdeu o emprego de pedreiro por causa da bebida. Nathan se metia em jogos de azar. Amos foi preso por brigar na cidade e Lucas também virou alcoólatra. Minha mãe, já doente, trabalhava até desmaiar, mas nunca levantava a voz contra os filhos. O peso da casa caía sobre ela e eu via sua saúde desmoronar, mas ela continuava me tratando como se eu fosse o problema. "Você provoca eles", dizia quando eu pedia ajuda. "Se não fosse tão teimosa, isso não aconteceria." Cada palavra dela era um veneno e eu começava a acreditar que a culpa era minha, que eu merecia aquilo. Mas no fundo, uma faísca de revolta começava a crescer. Eu não podia aceitar que esse fosse meu destino, que essa fosse a vida que Deus ou o destino tinha reservado para mim. A igreja da cidade se tornou meu único refúgio. Não que eu acreditasse muito em Deus naquela época. Como poderia com tanto sofrimento? Mas lá, pelo menos, ninguém me tocava, ninguém me machucava. Eu sentava no último banco, quieta, tentando encontrar um momento de paz. O padre Antônio, um homem idoso de olhos gentis, notava minha presença constante. Um dia, após a missa, ele se aproximou e perguntou: "Minha filha, está tudo bem em casa?" Eu quase contei tudo. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para explodir, mas o medo era maior. Medo do que Caleb faria, medo do que os outros irmãos fariam, medo de que ninguém acreditasse em mim. Então, apenas sorri e disse: "Está tudo bem, padre. Só gosto da paz da igreja." Mas não havia paz. Cada dia era uma batalha para sobreviver, para manter um pedaço de mim mesma intacto. Meus irmãos continuavam, um após o outro, como se eu fosse um objeto, uma coisa que eles tinham o direito de usar. Paul, Joaquim, Benedito, Geraldo, todos, um a um, se juntaram ao horror, como se fosse natural, como se eu não fosse sua irmã, mas uma propriedade. Minha irmã Ana tentou fugir uma vez, mas foi trazida de volta e espancada por Caleb na frente de todos, como um aviso. Minha outra irmã, Clara, casou-se aos 14 anos com um homem de 40, só para escapar. Mas logo descobri que ela trocou um inferno por outro, pois o marido também era violento. Eu via tudo isso e pensava: será que não há saída? Será que esse é o destino de todas nós? Minha raiva não era só contra meus irmãos, mas contra o mundo que permitia isso. Contra Dona Margarida, que espalhava mentiras e me humilhava. Contra minha mãe, que escolhia o silêncio. Contra a cidade, que fechava os olhos. Contra o professor Elias, que apesar de sua bondade, nunca perguntou mais, nunca insistiu. Contra o padre Antônio, que mesmo vendo minha dor, não podia fazer nada além de oferecer palavras gentis. Eu estava sozinha, uma menina de 14 anos carregando um fardo que nenhum ser humano deveria carregar. E ainda assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. Algo me dizia que eu precisava lutar, que eu precisava sobreviver, que um dia eu encontraria uma saída. Queridos ouvintes, essa é a primeira parte da minha história, uma história de dor, mas também de resistência. Se vocês sentiram a mesma raiva que queima em mim ao lembrar desses dias, se sentem o peso da injustiça que sofri, por favor, deixem um like e comentem "Força, Evelyn". Cada comentário é como um abraço, uma prova de que não estou sozinha ao compartilhar esse peso com vocês. No próximo capítulo,
contarei como enfrentei o pior dos pesadelos. Ser mãe aos 16 anos, em um mundo que parecia querer me destruir. Continuem comigo, porque essa história, por mais sombria que seja, é também sobre esperança, sobre encontrar luz mesmo nas trevas mais profundas. Aos 16 anos, minha vida já era um campo de batalha, onde cada dia era uma luta para manter um fiapo de esperança, para não me afogar no desespero que meus irmãos e minha própria mãe jogavam sobre mim como terra em um túmulo. Queridos ouvintes, preparem-se para mergulhar ainda mais fundo no inferno que foi minha juventude, onde a dor de ser traída pela própria família se misturou à força de uma mãe que, mesmo tão jovem, faria qualquer coisa para proteger sua filha. Essa é a continuação da minha história, a história de Evelyn, uma sobrevivente que enfrentou o impensável. Se minha luta tocar seus corações, se a raiva contra a injustiça que sofri queimar em vocês, por favor, deixem um like e comentem. Força, Evelyn! Cada apoio é um grito contra o silêncio que tentou me calar. Vamos juntos nessa jornada de indignação e resiliência. Aos 16 anos, meu corpo carregava cicatrizes visíveis e invisíveis, marcas de anos de abusos que começaram quando eu tinha apenas 12. Meus irmãos, Caleb, Nathan, Amos, Lucas e até os mais novos, Paul, Joaquim, Benedito e Geraldo, continuavam a me tratar como se eu não fosse humana, como se fosse uma coisa que eles podiam usar e descartar. Minha mãe, Ruth, agora uma sombra do que já foi, estava consumida pela doença e pela exaustão de anos lavando roupas para sustentar a família. Sua tosse seca ecoava pela casa como um aviso de que o tempo dela estava acabando, mas mesmo assim ela não levantava um dedo para me proteger. Suas palavras ainda ecoavam em minha mente. Melhor você do que eu, menina. Cada vez que eu tentava falar, ela me calava com um olhar vazio, como se eu fosse a culpada por tudo o que acontecia. A casa, antes um lugar de pobreza mas com traços de união, agora era um covil de monstros, onde o medo reinava e o silêncio era minha única defesa. Foi nesse cenário de horror que percebi uma mudança no meu corpo. Meu período, que nunca foi regular por causa da má alimentação e do estresse, atrasou por mais de 2 meses. Meu estômago, sempre magro pela fome, começou a mostrar um leve inchaço. O terror me engoliu quando entendi. Eu estava grávida. E o pior, eu não tinha ideia de quem era o pai. Poderia ser qualquer um dos meus 8 irmãos que me abusavam regularmente. A vergonha, o medo e a confusão me sufocavam. Como uma menina de 16 anos poderia carregar uma criança em um lugar onde até respirar era um ato de coragem? Tentei esconder o quanto pude, usando roupas largas e faixas apertadas ao redor da barriga, mas a verdade era impossível de ignorar. Meu corpo estava mudando e, com ele, meu destino parecia selado para algo ainda mais cruel. Tentei falar com minha mãe mais uma vez, na esperança de que a ideia de um neto a fizesse me enxergar como filha, não como um fardo. Mãe, estou esperando um filho, murmurei, enquanto ajudávamos a colher batatas no campo. Ela parou, seus olhos cansados fixos no horizonte, e então me deu um tapa tão forte que caí no chão. Você se ofereceu por aí, sua desavergonhada. Agora vai trazer outra boca pra gente sustentar? Gritou ela com uma fúria que eu nunca tinha visto. Tentei explicar com a voz embargada. Não foi minha escolha, mãe. São eles, seus filhos. Mas ela virou as costas, como se minhas palavras fossem uma ofensa. Era mais fácil me culpar do que enfrentar a verdade horrível sobre os monstros que ela criou. Aquela rejeição foi um golpe que doeu mais que qualquer tapa. Meus irmãos, quando descobriram, foram ainda piores. Caleb, o líder do terror, me encurralou uma noite na cozinha. Então você andou se divertindo pela cidade, é? Quem é o pai desse bastardo? Perguntou ele, com um sorriso cruel que escondia sua própria culpa. Nenhum deles admitiu o que faziam comigo. Na frente dos outros, fingiam indignação, como se eu fosse a pecadora, enquanto à noite continuavam a me destruir. O abuso parou durante a gravidez.
Acho que temiam machucar o bebê, ou talvez meu corpo grávido não despertasse mais o mesmo desejo doentio. Mas a humilhação só aumentava. Eles me chamavam de vaca prenha, jogavam restos de comida para mim como se eu fosse um animal e me obrigavam a dormir num canto da cozinha, longe do quarto onde dormiam minhas irmãs Ana e Clara, que também carregavam suas próprias dores em silêncio. Enquanto minha barriga crescia, comecei a sentir um amor que nunca imaginei ser possível. Aquela criança, apesar de tudo, era minha. Era a única coisa pura em meio a tanto horror. Eu sussurrava para ela à noite, prometendo protegê-la, mesmo sabendo que era uma promessa quase impossível de cumprir. Tentei evitar a casa o máximo que podia, acompanhando minha mãe para lavar roupas no rio ou fazendo entregas na cidade, mas nem isso me salvava. Uma vez, enquanto caminhava para a cidade, Dona Margarida, a vizinha venenosa, me viu e gritou para todos no mercado: "Olhem a menina dos Ferreira, grávida aos 16, que vergonha, que desgraça!" As pessoas ao redor riram, apontaram, me julgaram sem saber a verdade. Eu queria gritar que não era minha culpa, que eram meus irmãos, mas o medo de Caleb e suas ameaças me calava. Cada palavra de Dona Margarida era como um chicote e a indiferença da cidade me fazia sentir ainda mais sozinha. O único lugar onde encontrava um pouco de paz era a igreja. Eu ia em segredo, antes do amanhecer ou ao entardecer, dizendo que ia buscar lenha. Sentava no último banco, tentando rezar, embora minha fé estivesse abalada. Como acreditar em um Deus que permitia tanto sofrimento? O padre Antônio notava minha presença constante. "Evelyn, minha filha, há algo que você quer me contar?" perguntou ele uma vez, com aqueles olhos gentis que pareciam enxergar minha alma. Eu quase desabei, quase contei tudo, mas o medo de Caleb e dos outros me paralisou. "Está tudo bem, padre", menti, forçando um sorriso. "Só gosto de ficar aqui." Ele não insistiu, mas seus olhos diziam que ele sabia que algo estava errado. E no fundo, isso só aumentava minha raiva de um mundo que via minha dor, mas não fazia nada para me salvar. Quando minha gravidez chegou aos 8 meses, a vida em casa era insuportável. Eu ainda carregava baldes de água do riacho, esfregava roupas no tanque, ajudava na colheita, tudo com uma barriga que tornava cada movimento uma tortura. Minha mãe, agora quase um esqueleto por causa da doença, me tratava com ainda mais desprezo. "Você trouxe isso para si mesma", dizia ela, enquanto tossia sangue num pano sujo. Meus irmãos, por sua vez, pareciam esperar o momento do nascimento com uma impaciência doentia. Uma noite, ouvi Caleb e Nathan conversando no quintal, suas vozes carregadas de uísque e maldade. "Quando esse bastardo nascer, a gente se livra dele", disse Caleb. "Se alguém descobrir que a menina teve um filho, vão fazer perguntas. A gente diz que nasceu morto e enterra no mato." Nathan riu, como se fosse uma piada. "E se ela abrir a boca, a gente acaba com ela também." Meu sangue gelou. Eles não só planejavam tirar minha filha, mas me matar se eu tentasse impedi-los. Abracei minha barriga, como se pudesse proteger a vida dentro de mim daquelas palavras cruéis. Naquele momento, decidi que faria qualquer coisa para salvar minha filha. Comecei a planejar uma fuga, mesmo sem saber para onde ir. Não tinha dinheiro, documentos, nem ninguém para me ajudar. Comecei a esconder pequenas coisas, um pedaço de pão aqui, algumas moedas ali, uma muda de roupa que roubei da corda de lavar. Mas o tempo estava contra mim. Uma noite, acordei com uma dor diferente, profunda, que parecia rasgar meu corpo por dentro. Era o momento. O bebê estava vindo. Não podia gritar, não podia chamar atenção. Levantei-me com dificuldade e saí para o quintal, a lua cheia iluminando o caminho até o chiqueiro abandonado. Os porcos tinham sido vendidos meses antes, quando o dinheiro ficou ainda mais curto. O chão era de terra batida misturada com palha velha e esterco seco. O cheiro era nauseante e o vento frio de julho entrava pelas frestas das tábuas. Foi ali, sozinha, como um animal,
que me preparei para trazer minha filha ao mundo. As dores vinham em ondas, cada vez mais fortes, mais próximas. Mordi um pano para não gritar, minhas mãos agarrando a palha suja em busca de algo para segurar. Não sei quanto tempo fiquei ali, entre dores excruciantes e momentos de exaustão. Horas, provavelmente. O céu começava a clarear quando senti a necessidade de empurrar. Sem ninguém para me guiar, segui o instinto do meu corpo. E então, num momento de dor indizível, seguido de um alívio súbito, minha filha veio ao mundo, naquele chiqueiro imundo, naquela vida que eu não sabia como proteger. Era uma menina, pequena, vermelha, coberta por aquela substância esbranquiçada dos recém-nascidos. E, acima de tudo, estava viva. Seu choro fraco encheu meu coração de terror. E se alguém ouvisse? Com mãos trêmulas, cortei o cordão umbilical com uma faca enferrujada que tinha escondido dias antes. Usei trapos que guardei para limpar seu rostinho delicado, seu corpo minúsculo. Enrolei-a num pedaço de cobertor velho que escondi no chiqueiro. Calma, minha pequena, sussurrei, beijando sua testa. Mamãe está aqui. Mamãe vai te proteger. Era uma promessa impossível, mas naquele momento eu acreditava nela com todo o meu coração. Batizei-a ali mesmo, aspergindo um pouco de água do balde em sua testa. Clara, murmurei, em homenagem à minha irmã que fugiu para um casamento infeliz e à esperança de que essa criança trouxesse alguma luz à minha vida sombria. Nos dias seguintes, vivi em constante alerta. Mantinha Clara escondida no chiqueiro durante o dia enquanto trabalhava. Corria para lá sempre que podia escapar, para amamentá-la, limpá-la, apenas segurá-la em meus braços. À noite, quando todos dormiam, trazia-a para perto de mim na cozinha, aproveitando as horas escuras para cuidar dela. Era o período mais difícil e mais bonito da minha vida até então. Difícil pela exaustão, pelo medo constante, pelas orações desesperadas para que Clara não chorasse na hora errada. Bonito pelos momentos com minha filha, seu cheiro de bebê, mesmo naquelas condições precárias, seu olhar que parecia reconhecer o meu, seus dedinhos segurando meu dedo com uma força surpreendente. Mantive esse arranjo impossível por quase 3 meses. 3 meses de mentiras, de desculpas para explicar minhas ausências, de pavor que nunca diminuía. Minha mãe sabia, claro. Não sei se ela contou aos meus irmãos ou se simplesmente decidiu ignorar, como fazia com tudo. Às vezes, quando ninguém via, ela deixava um pedaço extra de pão perto do meu lugar ou um pouco mais de leite. Gestos pequenos que não compensavam sua cumplicidade, mas que, naquele momento desesperado, eu aceitava com gratidão. O padre Antônio também desconfiava de algo. Eu não conseguia mais ir à igreja com frequência, e quando ia, estava visivelmente exausta, preocupada. Evelyn, o que está acontecendo? Esta igreja é um refúgio para quem precisa, disse ele uma vez. Suas palavras plantaram uma semente em mim, mas o medo ainda era maior. Foi então que o pior aconteceu. Num tarde quente, eu estava no campo colhendo batatas com meus irmãos mais novos, quando ouvi um grito vindo da direção da casa. Meu coração parou. Eu sabia, antes mesmo de largar a cesta e correr, o que tinha acontecido. Alguém encontrou Clara, meu segredo, meu tesouro, minha razão de viver. Quando cheguei ao quintal, ofegante, vi uma cena que ficará gravada em mim para sempre. Caleb segurava minha pequena Clara pelo braço, como se fosse um saco de batatas. Ela chorava desesperadamente, seu rostinho vermelho de tanto esforço. "Então era isso que você estava escondendo, sua desgraçada!" gritou ele, sacudindo-a de um jeito que me fez temer por seus ossos frágeis. "Por favor", implorei, estendendo os braços para minha filha. "Por favor, me devolva ela. Você está machucando-a." Caleb riu, aquele riso frio que eu conhecia tão bem, que sempre precedia algo terrível. "Você achou mesmo que podia esconder isso? Que podia criar essa abominação debaixo do nosso nariz?"
Os outros irmãos começaram a chegar, atraídos pelos gritos. Minha mãe apareceu na porta da casa, seu rosto uma máscara indecifrável. Mãe, chamei, desesperada. Por favor, ajude, ela é sua neta. Ela apenas olhou para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar menos para mim e o bebê chorando. Seu silêncio foi a resposta que eu já esperava, mas que ainda doeu como uma faca. Caleb passou Clara para Nathan, que a segurou com o mesmo desprezo, a mesma brutalidade. Vamos acabar com isso agora, disse ele. Devíamos ter feito isso quando nasceu. Não! Gritei, correndo para tentar pegar minha filha. Fui parada por Amos e Lucas, que me seguraram pelos braços com tanta força que tive hematomas por semanas. Por favor, façam o que quiserem comigo, mas não machuquem ela. Ela é só um bebê. Meus pedidos caíram em ouvidos surdos. Vi Nathan se afastando com Clara, na direção da estrada que levava à cidade. Caleb se aproximou de mim, seu rosto contorcido numa máscara de ódio. Você nunca mais vai ver essa criança, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. E se abrir a boca para contar a alguém, eu te mato. Entendeu? Quando me soltaram, desabei no chão, chorando com uma dor que parecia me partir ao meio. Minha filha, minha pequena Clara, levada para onde? Para que destino? Naquela noite, deitada no chão da cozinha, com um vazio imenso nos braços que por 3 meses seguraram minha filha, tomei uma decisão. Não importava o que acontecesse comigo, eu precisava descobrir onde Clara estava. Precisava saber se ela estava viva, se estava bem, e então, de alguma forma, precisava trazê-la de volta e escapar daquele inferno para sempre. Mas o destino, que raramente tinha sido gentil comigo, guardava mais golpes cruéis. Tentei buscar respostas discretamente. Perguntei a um vizinho que veio comprar ovos, ao homem que passava vendendo panelas. Ouviu falar de algum bebê aparecendo por aí, talvez deixado na igreja ou com alguma família? Ninguém sabia de nada, ou pelo menos ninguém queria me contar. Caleb, sempre vigilante, notou minhas tentativas. Uma noite, me pegou sozinha no quintal. Ainda procurando por aquela bastarda. Desista, ela está longe agora, e se continuar fazendo perguntas, você vai acabar junto com ela. Aquela palavra, ela, me deu um fio de esperança. Então Clara estava viva, pelo menos quando a levaram. Esse pequeno consolo era tudo o que eu tinha para me agarrar. Mas a esperança foi esmagada quando, semanas depois, comecei a sentir enjoos intensos. Meu estômago rejeitava até a água que eu tentava beber. No início, achei que era comida estragada, mas quando os sintomas persistiram, um terror gelado tomou conta de mim. Eu estava grávida novamente. A constatação caiu sobre mim como uma sentença de morte. Não podia passar por tudo isso outra vez. A humilhação, a dor, o parto desumano e depois, inevitavelmente, perder essa criança também. Não podia suportar. Preferia morrer. Foi então que decidi procurar ajuda fora de casa. Corri para a cidade, direto para o xerife Tomé, um homem que todos respeitavam, mas que, queridos ouvintes, preparem-se para uma história que vai rasgar seus corações. Um relato de dor tão profunda que clama por justiça, mas também de uma força que nasce onde menos se espera. Este é o 2º capítulo da jornada de Evelyn, uma jovem que enfrentou o inimaginável nas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Minha voz treme ao contar isso, porque cada palavra é um peso, cada memória é uma ferida que ainda sangra. Se essa história de traição e luta tocar vocês, se a raiva contra tamanha crueldade ferver em seus peitos, por favor, deixem um like e comentem. Força, Evelyn! Cada apoio
É um grito contra o silêncio que tentou me sufocar. Vamos mergulhar juntos nesse abismo de indignação, onde a esperança luta para sobreviver. Aos 16 anos, minha vida era um campo de batalha onde cada dia era uma luta para não sucumbir ao desespero. Meus irmãos, Caleb, Nathan, Amos, Lucas, Paul, Joaquim, Benedito e Geraldo, haviam transformado nossa casa num covil de horrores. O que deveria ser um lar, um refúgio de amor e proteção, era um lugar onde eu, uma menina, era tratada como menos que nada, um objeto para satisfazer desejos doentios. Minha mãe, Ruth, consumida pela doença e pelo peso de sustentar uma família de 11 filhos sozinha após a morte do meu pai, fechava os olhos para o que acontecia. Suas palavras, melhor você do que eu, menina, ecoavam como um veneno, cortando mais fundo que as mãos dos meus irmãos. A casa, com seus troncos mal cortados e chão de terra batida, não era mais um lar, mas uma prisão onde o medo governava. Cada passo que eu dava era calculado, cada respiração era um esforço para não desmoronar. Fora da casa, a crueldade não era menor. Dona Margarida, a vizinha de língua afiada, continuava a espalhar veneno pela cidade, apontando-me como uma desavergonhada, sem saber a verdade. Suas palavras no mercado, "Olhem a menina dos Ferreira, uma vergonha ambulante", eram como chicotadas que ecoavam nos olhares de desprezo dos outros. O professor Elias, meu antigo mestre na escola improvisada da igreja, parecia suspeitar que algo estava errado, mas nunca perguntou diretamente. Sua bondade era inútil diante do silêncio opressivo daquela cidade. Até o padre Antônio, com seus olhos gentis, oferecia apenas palavras de conforto que não podiam me salvar. Eu estava sozinha, uma adolescente carregando um fardo que nenhum coração jovem deveria suportar. Foi nesse inferno que percebi que meu corpo estava mudando. Meu período, irregular por causa da fome e do sofrimento, atrasou por mais de 2 meses. Meu estômago, sempre magro, começou a mostrar um leve volume. O terror me engoliu quando entendi. Eu estava grávida. E o pior, eu não sabia quem era o pai. Poderia ser qualquer um dos meus 8 irmãos que me violavam regularmente. A vergonha queimava como fogo, misturada ao medo e à confusão. Como uma menina de 16 anos poderia criar uma criança num lugar onde até sobreviver era uma batalha? Tentei esconder, usando roupas largas e faixas apertadas ao redor da barriga, mas a verdade era uma corrente que me puxava para o fundo. Meu corpo gritava o que minha voz não podia. Reuni coragem para falar com minha mãe, na esperança de que a ideia de um neto a fizesse me enxergar como filha. "Mãe, estou esperando um filho", sussurrei enquanto colhíamos batatas no campo seco. Ela parou, seus olhos cansados fixos no horizonte, e então me deu um tapa que me jogou no chão. "Você se ofereceu por aí, sua sem-vergonha? Agora vai trazer outra boca para sustentar?" Gritou, com uma fúria que me fez encolher. Tentei explicar, com lágrimas engasgadas. "Não foi minha escolha, mãe. São eles, seus filhos." Mas ela virou as costas, como se minhas palavras fossem uma afronta. Era mais fácil me culpar do que enfrentar a verdade horrível sobre os monstros que ela criou. Aquele tapa, aquele desprezo, foi como uma faca cravada no meu coração, confirmando que eu não tinha ninguém ao meu lado. Quando meus irmãos descobriram, a crueldade escalou a níveis que ainda me fazem tremer. Caleb, o líder daquele pesadelo, me encurralou na cozinha. "Então você andou se divertindo pela cidade, é? Quem é o pai desse bastardo?" perguntou, com um sorriso sádico que escondia sua culpa. Nenhum deles admitia o que faziam. Na frente dos outros, fingiam indignação, como se eu fosse a pecadora, enquanto à noite continuavam a me destruir. Durante a gravidez, o abuso físico parou. Talvez temessem machucar o bebê
Ou talvez meu corpo grávido não despertasse mais seus desejos doentios. Mas a humilhação cresceu. Eles me chamavam de vaca prenha, jogavam restos de comida como se eu fosse um cão e me mandavam dormir num canto da cozinha, longe do quarto das minhas irmãs, Ana e Clara, que carregavam suas próprias dores em silêncio. Uma noite, Nathan jogou um prato de sobras no chão e disse rindo: "Come do chão, como a porca que você é." A risada dos outros ecoou, e eu engoli as lágrimas, prometendo a mim mesma que sobreviveria por aquela vida que crescia dentro de mim. A cidade não oferecia trégua. Dona Margarida, sempre à espreita, me viu na rua com a barriga começando a aparecer e gritou no mercado: "Olhem a menina dos Ferreira, grávida aos 16, que desgraça para a família." Os olhares de julgamento, as risadas abafadas, me faziam querer sumir. Eu queria gritar que não era minha culpa, que eram meus irmãos, mas o medo de Caleb e suas ameaças me calava. Cada palavra dela era um golpe, e a indiferença da cidade me fazia sentir como uma sombra, invisível e desprezada. O único refúgio era a igreja, onde eu ia em segredo, antes do amanhecer ou ao entardecer, dizendo que ia buscar lenha. Sentava no último banco, tentando rezar, mas minha fé estava quebrada. Como acreditar em um Deus que permitia tanto sofrimento? O padre Antônio notava minha presença. "Evelyn, há algo errado em casa?" perguntou, com olhos que pareciam ver minha alma. Eu quase contei tudo, mas o medo de Caleb me travou. "Está tudo bem, padre." Menti, forçando um sorriso. Ele não insistiu, mas sua bondade impotente só aumentava minha raiva contra um mundo que via minha dor e não fazia nada. Aos 8 meses de gravidez, a vida em casa era um tormento. Eu ainda carregava baldes de água do riacho, esfregava roupas no tanque, ajudava na colheita, tudo com uma barriga que tornava cada movimento uma agonia. Minha mãe, agora um espectro tossindo sangue, me tratava com desprezo. "Você trouxe isso para si mesma", dizia, enquanto limpava o sangue com um pano sujo. Meus irmãos pareciam esperar o nascimento com uma impaciência doentia. Uma noite, ouvi Caleb e Nathan no quintal, suas vozes carregadas de uísque e maldade. "Quando esse bastardo nascer, a gente se livra dele", disse Caleb. "Se alguém descobrir, vão fazer perguntas. A gente diz que nasceu morto e enterra no mato." Nathan riu, como se fosse uma piada. "E se ela abrir a boca, acabamos com ela também." Meu sangue gelou. Eles planejavam tirar minha filha e, se necessário, me matar. Abracei minha barriga, jurando protegê-la, mesmo sem saber como. Comecei a planejar uma fuga, mesmo sem recursos. Escondi pedaços de pão, algumas moedas, uma muda de roupa roubada do varal. Mas o tempo corria contra mim. Uma noite, acordei com uma dor profunda que rasgava meu corpo por dentro. Era o momento. O bebê estava vindo. Não podia gritar, não podia chamar atenção. Levantei-me com dificuldade e fui para o quintal, sob a luz da lua cheia, até o chiqueiro abandonado. O chão era terra misturada com esterco seco, o cheiro era nauseante e o vento frio entrava pelas frestas. Ali, sozinha, como um animal, preparei-me para dar à luz. As dores vinham em ondas, cada vez mais fortes. Mordi um pano para não gritar, minhas mãos agarrando a palha suja. Mas o horror não me deixou em paz nem nesse momento. Caleb e Nathan, bêbados, apareceram na porta do chiqueiro, rindo como hienas. "Olha a porca dando cria!" gritou Caleb, jogando uma garrafa vazia que se espatifou perto de mim. "Acha que esse bastardo vai viver?" "Tsk, tsk", zombou Nathan, cuspindo no chão. Suas risadas cortavam mais fundo que a dor do parto. Horas se passaram entre dores excruciantes e humilhação. Quando o céu começou a clarear, empurrei com o instinto. Minha filha veio ao mundo, naquele chiqueiro imundo, naquela vida que eu não sabia como proteger. Era uma menina,
pequena, vermelha, viva. Seu choro fraco me encheu de terror. E se ouvissem? Com mãos trêmulas, cortei o cordão com uma faca enferrujada e a limpei com trapos. Enrolei-a num cobertor velho. Calma, minha pequena, sussurrei, beijando sua testa. Mamãe vai te proteger. Batizei-a ali, com água do balde. Clara, em homenagem à minha irmã e à esperança que ela representava. Nos dias seguintes, vivi em alerta total. Mantinha Clara escondida no chiqueiro durante o dia, correndo para amamentá-la quando podia. À noite, trazia-a para a cozinha, cuidando dela nas horas escuras. Era exaustivo, aterrorizante, mas também o momento mais puro da minha vida. O cheiro dela, seus dedinhos segurando meu dedo, era tudo o que eu tinha de belo. Minha mãe sabia, mas ignorava, deixando às vezes um pedaço de pão ou leite, gestos que não apagavam sua cumplicidade. O padre Antônio notava minha exaustão na igreja. Esta igreja é um refúgio, Evelyn, disse ele. Suas palavras eram gentis, mas inúteis contra o inferno que eu vivia. Mantive Clara escondida por 3 meses, mentindo, rezando para que ela não chorasse na hora errada. Mas o destino me traiu. Numa tarde quente, enquanto colhia batatas, ouvi um grito da casa. Meu coração parou. Corri, sabendo o que encontraria. No quintal, Caleb segurava Clara pelo braço, como um saco de batatas, enquanto ela chorava desesperada. "Então era isso que você escondia, sua desgraçada!" gritou ele, sacudindo-a de um jeito que temi por seus ossos frágeis. "Por favor, devolva ela!" implorei, estendendo os braços. Ele riu, um riso frio que precedia o pior. "Você achou que podia esconder isso? Que podia criar essa abominação debaixo do nosso nariz?" Meus irmãos começaram a chegar, atraídos pelos gritos. Minha mãe apareceu na porta, seu rosto uma máscara indecifrável. "Mãe, por favor, ajude, ela é sua neta." Ela olhou para o chão, evitando meus olhos. Seu silêncio doeu como uma faca. Caleb passou Clara para Nathan, que a segurou com desprezo. "Vamos acabar com isso agora", disse ele. "Devíamos ter feito isso quando nasceu." "Nu!" gritei, correndo para tentar pegar minha filha. Fui parada por Amos e Lucas, que me seguraram com força, deixando hematomas. "Por favor, façam o que quiserem comigo, mas não machuquem ela." Meus pedidos eram inúteis. Vi Nathan se afastando com Clara, na direção da estrada para a cidade. Caleb se aproximou, seu rosto uma máscara de ódio. "Você nunca mais vai ver essa criança", disse com voz ameaçadora. "E se abrir a boca, eu te mato. Entendeu?" Quando me soltaram, desabei, chorando com uma dor que me partia ao meio. Minha filha, minha Clara, levada para um destino desconhecido. Desesperada, procurei ajuda. Corri para o xerife Tomé, um homem respeitado na cidade. "Por favor, minha filha foi levada pelos meus irmãos", implorei tremendo. Ele riu, coçando a barba. "Briga de família? Resolvam em casa, menina. Não me meta nisso." Sua risada era um tapa na cara, mais uma prova de que o mundo me abandonara. Voltei para casa, derrotada, mas determinada a encontrar Clara. Perguntei discretamente a vizinhos, a vendedores, mas ninguém sabia de nada. Caleb notou minhas tentativas. "Ainda procurando por aquela bastarda? Desista, ou você vai junto", ameaçou ele uma noite, com olhos de predador. Semanas depois, o pesadelo piorou. Comecei a sentir enjoos intensos, rejeitando até a água. O terror me dominou. Eu estava grávida novamente. Não podia passar por isso outra vez. A humilhação, a dor, a perda. Preferia morrer. Uma noite, ouvi Caleb e Nathan no quintal. "Essa daí tá prenha de novo", disse Caleb. "Dessa vez, a gente resolve antes. Um pouco de veneno de rato na comida dela, e acabou." Meu sangue gelou. Eles planejavam me matar,
junto com o bebê. Minha mãe, já doente, tossiu sangue e disse com voz fraca: "Você é mais forte que eu, Evelyn. Fuja!" Suas palavras, quase um pedido de perdão, acenderam uma faísca de coragem. Naquela noite, esperei todos dormirem. Peguei as poucas coisas que escondi, moedas, pão, uma muda de roupa, e fui para a porta. Mas um rangido me fez virar. Caleb estava lá, olhos brilhando na escuridão. "Indo a algum lugar, mana?" perguntou, com voz de uísque. "Vou pegar água", menti, tremendo. "Com suas coisas no meio da noite? Não vai, não." Ele avançou, mãos como garras. Não pensei. Corri, empurrando a porta, o ar frio batendo no meu rosto. Corri pela estrada, os pés descalços ferindo nas pedras, Caleb me perseguindo, xingando. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas cederem. Quando parei, apoiada numa árvore, não ouvi mais seus passos. Eu tinha escapado. Caminhei a noite toda, rumo à cidade de Lexington. Ao amanhecer, estava nos arredores, exausta, com uma dor estranha na barriga, não de gravidez, mas algo pior. Olhei para baixo e vi sangue escuro na saia. Eu estava perdendo o bebê. Talvez pelo esforço da fuga, talvez por algum veneno que ingerira sem perceber. Sentei numa rua menos movimentada, chorando em silêncio pela perda de mais uma criança, pela vida horrível que deixei para trás, pelo futuro incerto. Do outro lado da rua, vi uma igreja maior, imponente. Parecia um refúgio. Com esforço, atravessei, subindo os degraus, empurrando a porta pesada. O interior era fresco, silencioso, iluminado por velas e vitrais. Avancei pelo corredor, o altar parecendo inalcançável. Minhas pernas cederam perto do altar, caí de joelhos, agarrando o corrimão, o sangue escorrendo pelas pernas. "Me ajude", sussurrei, sem saber se falava com Deus ou com quem pudesse ouvir. A dor era insuportável. A escuridão me envolveu, misericordiosa em sua promessa de fim. A última coisa que vi foi uma figura se aproximando, uma freira em hábito preto e branco, o rosto alarmado, mas compassivo. Um anjo, pensei, enquanto minha consciência apagava. Talvez para me levar ao céu, ou, quem sabe, para me salvar. Queridos ouvintes, esse é o segundo capítulo da minha história, um grito de dor e resistência. Se a crueldade dos meus irmãos, a traição da minha mãe e a indiferença do xerife Tomé fizeram seu sangue ferver, se a luta de Clara tocou seus corações, por favor, deixem um like e comentem "Força, Evelyn!". Cada apoio é uma luz na escuridão que vivi. No próximo capítulo, contarei como encontrei refúgio no convento, como transformei minha dor em propósito e como enfrentei os fantasmas do passado. Continuem comigo, porque essa história é sobre sobreviver, renascer e encontrar esperança onde só havia escuridão. Queridos ouvintes, preparem-se para o capítulo final de uma história que corta a alma, que desperta raiva, mas também esperança. Este é o terceiro capítulo da jornada de Evelyn, uma mulher que transformou um inferno de dor em um farol de força e redenção. Minha voz carrega o peso de cada lágrima derramada, mas também a chama de uma sobrevivente que nunca se rendeu. Se a injustiça que vivi fizer seus corações queimarem, se minha luta contra a crueldade tocar suas almas, por favor, deixem um like e comentem "Força, Evelyn!". Cada apoio é uma prova de que minha voz ecoa, de que o silêncio que tentou me sufocar foi vencido. Vamos juntos nessa última parte, onde a raiva contra o mal se mistura com a vitória de quem escolheu viver e inspirar. Quando abri os olhos, a luz suave dos vitrais da igreja de Lexington dançava ao meu redor. Eu estava viva, mas meu corpo parecia um campo devastado. A dor na barriga era um lembrete cruel da perda do meu segundo filho, arrancado de mim pela fuga desesperada e talvez pelo veneno que meus irmãos planejaram.
Ao meu lado, uma freira de rosto gentil, com olhos que pareciam carregar a compaixão do mundo, segurava minha mão. "Você está segura agora, minha filha", disse ela, com uma voz que era como um bálsamo. Seu nome era Irmã Margarida, e ela me encontrou desmaiada no altar, cercada por meu próprio sangue. Ela e as outras freiras do convento de Santa Ana me levaram para um quarto simples, onde cuidaram de mim como se eu fosse uma delas. Pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido, bondade sem segundas intenções. Mas mesmo ali, no refúgio daquele convento, a raiva queimava em mim, raiva dos meus irmãos, que me roubaram tudo, raiva da minha mãe, que escolheu o silêncio, raiva de um mundo que fechou os olhos para meu sofrimento. As primeiras semanas no convento foram uma luta silenciosa. Meu corpo se recuperava lentamente, mas minha alma estava em pedaços. Eu acordava gritando no meio da noite, sonhando com Clara, minha filha, sendo arrancada dos meus braços por Caleb. Onde ela está? Ela está viva? Essas perguntas me torturavam, mas não havia respostas. Irmã Margarida me ouvia pacientemente, sem julgar, sem apressar minha dor. Ela me contava histórias de outras mulheres que encontraram refúgio ali. Mulheres que, como eu, haviam sido quebradas pelo mundo, mas encontraram força para se reerguer. Outra freira, Irmã Clara, tornou-se uma presença constante. Ela era jovem, com um sorriso tímido, mas seus olhos carregavam uma dor que eu reconhecia. Um dia, enquanto limpávamos a capela juntas, ela me confidenciou sua história. Também fora vítima de abusos na infância, nas mãos de um tio. "Eu queria morrer, Evelyn", disse ela, com a voz embargada. "Mas aqui encontrei um propósito maior. Você também pode." Suas palavras acenderam uma faísca em mim, mas a raiva ainda era mais forte que a esperança. Como encontrar propósito quando minha filha estava perdida? Quando meus irmãos continuavam livres? Quando a justiça parecia um sonho distante? As freiras me ofereceram um lar, mas eu sabia que não podia ficar apenas como uma hóspede. Decidi me juntar a elas, não por fé cega, mas por gratidão e pela necessidade de dar sentido à minha vida. Tornei-me noviça, adotando o nome de Irmã Clara, em homenagem à minha filha e à freira que me inspirava. O hábito preto e branco era pesado, mas também um escudo, uma nova identidade que me separava da menina quebrada que fui. Minha raiva não desapareceu, mas comecei a canalizá-la em meu trabalho no orfanato ligado ao convento. As crianças ali, muitas abandonadas ou órfãs, eram como espelhos da minha própria dor. Cada olhar assustado, cada choro abafado, me lembrava de mim mesma aos 12 anos. Eu me dedicava a elas com uma ferocidade que surpreendia até a mim mesma. Ensinava-lhes a ler, a escrever, a costurar, mas acima de tudo, dava-lhes o que nunca tive: alguém que ouvia, que protegia, que dizia: "Você é suficiente." Cada sorriso que arrancava delas era uma pequena vitória contra o passado que tentava me engolir. Mas o passado não me deixava em paz. Anos depois, já como freira professa, soube que Caleb havia aparecido em Lexington. Ele estava mais velho, mais destruído pelo uísque e pela vida, mas ainda carregava aquela maldade nos olhos. Ele começou a espalhar mentiras pela cidade, dizendo que eu havia roubado dinheiro da família antes de fugir, que era uma desgraçada que se escondeu atrás de um hábito para fugir da justiça. A notícia chegou aos meus ouvidos por uma das irmãs, que ouviu as fofocas no mercado. A raiva que eu achava ter controlado explodiu como um vulcão. Como ele ousava? Depois de tudo o que fez, me abusar, roubar minha filha, tentar me matar, ele ainda tinha a coragem de manchar meu nome? Pior ainda, Dona Margarida,
aquela vizinha venenosa de anos atrás, agora morando em Lexington, juntou-se a ele. Ela ia de porta em porta, dizendo às pessoas que eu era uma falsa santa, que enganava as freiras e usava o orfanato para encobrir meus pecados. Suas palavras eram como facas, reabrindo cada ferida que eu tentava cicatrizar. A cidade que antes me ignorava, agora me julgava. Algumas famílias pararam de mandar seus filhos ao orfanato, temendo que eu fosse uma má influência. Outras me olhavam com desconfiança na missa dominical. A injustiça era sufocante. Eu queria gritar a verdade, contar ao mundo o que Caleb e meus irmãos fizeram, mas irmã Margarida me aconselhou paciência. A verdade sempre encontra seu caminho, Clara, disse ela. Concentre-se nas crianças. Elas precisam de você. Mas a paciência não era suficiente. Uma noite, não aguentei mais. Fui ao bar onde Caleb estava hospedado, um lugar fétido onde homens bebiam e jogavam cartas. Ele estava lá, rindo alto, com uma garrafa na mão. Quando me viu, seu riso morreu, substituído por um olhar de surpresa e desprezo. Olha só, a santa veio me visitar, zombou ele, alto o suficiente para atrair olhares. Minha voz tremia, mas não de medo, de raiva. Você tirou tudo de mim, Caleb. Minha infância, minha filha, minha dignidade, mas não vai tirar minha verdade. Antes que ele pudesse responder, continuei, com a voz firme. Você pode mentir o quanto quiser, mas todos vão saber quem você é. Um monstro. Os homens ao redor ficaram em silêncio, e pela primeira vez vi um lampejo de medo nos olhos de Caleb. Voltei ao convento tremendo, mas com uma estranha sensação de alívio. Eu havia enfrentado o meu maior demônio. Dias depois, irmã Margarida tomou uma atitude que nunca esquecerei. Ela foi ao xerife de Lexington, não o corrupto Tomé, mas um novo oficial, mais justo, e exigiu que investigassem Caleb. Não sei o que ela disse, mas Caleb desapareceu da cidade pouco depois, deixando para trás suas mentiras e sua garrafa de uísque. Dona Margarida, sem seu aliado, perdeu força. As fofocas diminuíram e as famílias voltaram ao orfanato. Minha raiva contra Caleb e Dona Margarida ainda queimava, mas agora eu sabia que podia enfrentá-los, que minha voz tinha poder. Com o tempo, o orfanato floresceu sob minha liderança. Transformei-o num lugar de esperança, onde crianças feridas pelo mundo encontravam amor e oportunidades. Ensinei-as não apenas a ler e escrever, mas a acreditar em si mesmas, a sonhar grande, a lutar contra as injustiças. Minha história, contada em sussurros para aquelas que precisavam ouvi-la, tornou-se um símbolo de resiliência. Se eu sobrevivi, vocês também podem, dizia a elas, segurando suas mãos pequenas e assustadas. Cada criança que saía do orfanato para uma vida melhor era uma vitória contra o passado que tentou me destruir. Mas no fundo, uma dor persistia. Clara, minha filha. Aos 60 anos, já com cabelos grisalhos e rugas marcando meu rosto, decidi procurá-la. Contratei um detetive com as economias do orfanato, mas as pistas eram poucas. Caleb nunca revelou o que fez com ela, e as poucas testemunhas da época estavam mortas ou não queriam falar. Após anos de busca, aceitei, com o coração partido, que talvez nunca a encontrasse, mas prometi a mim mesma que honraria sua memória vivendo uma vida que ela teria orgulho. Inspirada pelas crianças e por irmã Clara, comecei a escrever minha história. Cada palavra era uma batalha, cada página um exorcismo. O livro, Das Cinzas à Esperança, foi publicado quando eu tinha 70 anos. Nele contei tudo: os abusos, a perda de Clara, a fuga, o convento, o orfanato. Não foi fácil expor minha dor ao mundo, mas sabia que outras mulheres, outros sobreviventes, precisavam saber que não estavam sozinhos. O livro alcançou milhares de leitores, muitos dos quais me escreveram, dizendo que minha história os inspirou a buscar ajuda, a denunciar abusos, a acreditar na própria força.
Cada carta era uma prova de que minha dor tinha um propósito, de que minha raiva havia se transformado em um grito por justiça que ecoava além de mim. Hoje, aos 78 anos, sento-me na varanda do convento, olhando as montanhas de Kentucky. As cicatrizes do passado ainda estão aqui, mas não me definem. Sou Irmã Clara, uma mulher que transformou a escuridão em luz, que escolheu amar apesar do ódio, que lutou por outras crianças para que elas não vivessem o que vivi. Minha raiva contra meus irmãos, contra minha mãe, contra Dona Margarida, contra o xerife Tomé, nunca desaparecerá completamente. Mas ela não me consome mais. Em vez disso, ela me impulsiona a continuar, a falar, a ajudar. Para vocês, ouvintes, que acompanharam minha jornada, quero deixar uma mensagem. Nunca aceitem o silêncio. Se você ou alguém que conhece está sofrendo, grite, busque ajuda, lute. A justiça pode demorar, mas a força para sobreviver está dentro de você. E, acima de tudo, acredite que você é suficiente, que sua história importa, que sua voz pode mudar o mundo. Queridos ouvintes, esse é o fim da minha história, mas também um começo, um chamado para que vocês sejam a voz dos que não podem falar, para que sejam a luz onde há escuridão. Se minha jornada tocou seus corações, se a raiva contra a injustiça que vivi os fez querer lutar por um mundo melhor, por favor, deixem um like e comentem. Força, Evelyn! Cada apoio é um passo contra a crueldade. Cada comentário é uma promessa de que nunca mais deixaremos o silêncio vencer. Minha história não termina aqui, porque ela vive em cada um de vocês que escolhe ouvir, agir e transformar. Obrigada por estarem comigo, por serem minha força. Que a esperança nos guie sempre. A história de Evelyn é um soco no estômago, um grito contra a injustiça que nos faz refletir sobre o poder da resiliência. Sua dor, marcada por abusos e traições, desperta raiva, mas também admiração por sua força em transformar sofrimento em propósito. No Brasil, onde a violência contra mulheres ainda é uma ferida aberta, a jornada de Evelyn nos ensina que o silêncio nunca é a resposta. Devemos ouvir, apoiar e lutar por quem sofre. A lição que carrego é clara. Mesmo nas trevas, podemos encontrar luz se nos recusarmos a desistir. Aplique isso na vida. Seja a voz de quem precisa. Denuncie injustiças. Acredite na sua força interior. Cada pequeno ato de coragem muda o mundo. Queridos, se essa história tocou seus corações, deixem um like, compartilhem este vídeo e se inscrevam no canal para apoiar mais histórias de superação. Comentem, força, Evelyn, para mostrar que estão conosco nessa luta por justiça e esperança. Juntos, podemos transformar dor em ação.